Bem, eu vou conversar agora com o advogado Roberto Scherfan. Vamos dar uma passada na questão do direito e o mundo digital, que agora tomou conta de absolutamente tudo, e nós vamos conhecer detalhes dos deveres e dos direitos de cada consumidor no mundo digital. Doutor Roberto, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo ótimo, Bona. Boa noite. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma Bem, honra. seu escritório está começando, quer dizer, já se especializou em direito digital, você já promoveu, inclusive, um evento chamando os influenciadores e assim por diante. A demanda é grande, é? A demanda é grande porque hoje o direito digital ele abrange praticamente todos os ramos do direito. Lógico que o direito digital ele tem uma legislação própria, né? Uma legislação que a gente chama legislação esparsa, mas uma legislação própria. E ao lado dessa legislação própria, né, como, por exemplo, a Lei de Proteção Geral de Cuidado. Dados, o Marco Civil de Internet, ao lado disso, nós temos o direito civil, nós temos o direito tributário, nós temos o direito administrativo. Então, nós temos todos os ramos do direito que acabam se aplicando às normas do direito Não tem uma digital e se legislação adequando. específica para o mundo digital, né? É sempre se Nós apropriando temos. Perfeito. de Existe, no caso, autocorrelato. isso. Existem essas legislações esparsas, né? E dentro dos quais, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor também é muito aplicável, tá? O Código de Defesa do Consumidor. Então, o direito digital ele se alimenta dessas legislações esparsas. E até parece um negócio assim, meio que comparativo, que, na verdade, a internet, né, ela se alimenta das informações que nós temos na vida. Então, o direito digital ele se alimenta desse conjunto de leis que existem para se aplicar dentro do âmbito virtual. Tá? Vamos tentar ser Então, didático aqui com os vamos. nossos telespectadores. No caso de vazamento de dados em rede social, contrário à vontade do dono dos dados, qual o procedimento? Olha, primeiramente, a depender da fonte que está vazando os dados, tá? Nós temos duas legislações aplicáveis. A Lei de Proteção Geral de Dados, tá? Que ela prevê justamente a proteção da privacidade da pessoa, um dos princípios do direito digital, a privacidade da pessoa, e também a lei do consumidor. Tá? Então, a lei do direito do consumidor, ela também tem aplicação imediata e direta, tá? Sobre isso. Vítima Então, de são fake, legislações. vítima de fake news. Vítima de fake news, direto lei do consumidor e lei de proteção de dados. Também são as duas que são aplicadas. O Bom, o que a procedimento é gente tem que entender... printar aquela conversa, printar aquela divulgação e procurar seu advogado. Perfeito. Geralmente a gente tem que fazer também o que a gente chama de ata notarial, né? Você pega o seu celular e leva, né, para um tabelião, porque você tem que fazer aquela custodiação da prova. Não adianta você somente imprimir aquilo e dizer, isso aqui aconteceu. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem na fake news também a deepfake, né? Você pode fazer a foto de alguém, você pode criar um WhatsApp de alguém, É então o você caso tem que do Papa com custodiar. casaco de frio. Perfeito. Você tem que custodiar aquela prova, você tem que pegar o seu celular, levar a um tabelião, né, ou a própria delegacia e mostrar, olha, aqui no meu celular essa fonte é fidedigna, tá? E assim Só, você só consegue comprovar. depois, só depois dessa anotação no cartório ou no BO é que aquela mensagem ganha, né, respaldo jurídico. Perfeito, perfeito. Até porque sem isso não se tem prova, né? Você pode simplesmente ter uma pessoa que montou uma mensagem. Você pega a foto, comumente nós recebemos mensagens de pessoas que clonaram o celular. Na verdade, não clonaram o celular, elas pegaram a foto de alguém, né? Na maioria dos casos, elas pegaram a foto de alguém e colocaram outro número. E lá desenvolve a conversa com aquele número que é estranho.
Então, lógico que se essa pessoa agredir alguém ou aplicar um golpe em alguém, você vai conseguir provar que não foi você, porque não é o seu número, né? Então, Doutor por Roberto, isso que, como é que ficam as operadoras nessa liberação judicial das informações? Informações apagadas, a gente vê que tem condições de recuperar. Como é que está essa discussão? olha, a gente tem uma frase na internet, né, que fala o seguinte, que os dados são o novo petróleo, tá? Sim, a Tudo é isso, informação, é verdade. é informação, né? Então, a informação hoje, o que acontece é o seguinte, não somente as operadoras, tá bom, né? Hoje, a informação ela está de forma horizontal. Você sabe que antigamente a gente tinha uma informação de forma vertical. Então, todos os dados hoje estão na internet. E as operações, tá, das operadoras de telefone, elas praticam, né, o que a gente chama de tratamento de operações. Como elas fazem isso? Elas fazem através da mineração de dados, né? Quando você entra no site, por exemplo, você vê assim, esse site aceita cookies. O cookie é uma forma de indício de que você esteve lá, tá? Então, ela já capta aquela informação, tá? Outros dados, por exemplo, mais pessoais, seus, que você também passa, elas acabam também compartilhando esses dados, tá? Quando isso é feito de forma inadequada, de forma não autorizada, elas respondem civilmente por isso, respondem por esse dano. Mas o que eu quero te falar é que, além dessa questão das operadoras, nós temos hoje os nossos dados expostos na internet, em tudo que nós fazemos. Nosso carro, alguns já têm chip. Nossa geladeira, ela tem internet. Então, você vai no supermercado, passa o cartão de crédito, sabe que você comprou aquela mercadoria e sabe que você se deslocou aquilo lá. Comumente as pessoas falam assim, poxa, mas eu estava falando de um assunto e apareceu uma propaganda no meu celular. Comumente você está mexendo no seu celular e você parou durante um tempo numa foto e de repente ele começa a te reproduzir aquela foto, né? Tem um caso, Bona, muito se lembra sobre a mineração, que é o caso da Target, né? O caso da Target nos Estados Unidos, a Target ela começou a mandar e-mail para uma jovem oferecendo produtos de gravidez. E o pai foi processar a Target porque falou, olha, vocês estão induzindo a minha filha a ficar grávida. Ela não quer ficar grávida, vocês estão induzindo a ficar grávida. Passou-se um tempo, a menina ficou grávida. Entendeu? Ou seja, na verdade, a internet já estava sentindo que ela estava procurando produtos assim e mandou um e-mail para ela. Entendeu? Então, assim, esses dados nossos que estão dentro da rede, eles hoje em dia estão de uma espécie de domínio público. Existe entre as operadoras e entre as empresas uma troca dessas informações. Doutor Stefan, o senhor falou aí sobre domínio público. Isso é algo extremamente interessante. Normalmente vão pegar a lei de imprensa e adequar ao mundo digital. Eu sou jornalista, de repente eu posso pegar uma foto de uma rede social de alguém e publicar essa foto no jornal sem pedir autorização e sem saber o autor da foto? Se essa foto ela tiver sido tirada em domínio público, Sim, domínio tá? público, rede Sim, social é domínio público. domínio público, sim. E até porque a sua função de jornalista é uma das exceções à regra. Tá? Então, dentro da Lei de Proteção de Dados, a função do jornalista ela tem uma exceção à regra em relação a isso, porque senão você iria inibir o exercício da sua atividade. Então, Então, não há rede problema. social é domínio público. Rede Ninguém social é domínio público. pode acionar por ter usado uma informação que esteja na rede. Bem, não é que ninguém pode acionar. Lógico que se você estiver replicando uma fake news Sim, comprovada, não, aí tudo você, bem. Tá. né? Mas numa situação normal de contemporização de fotos públicas, lógico que não. Até porque senão você não ia ter limite a processo.
Hoje em dia a gente dá print em tudo. Como da mesma forma que a informação está horizontal, o acesso, né, a dados está horizontal. Então você dá print em tudo, você pode ter acesso a inimagináveis informações. Então não tem como você limitar isso. Efetivamente, nós temos casos já decididos pela Justiça do Pará, por exemplo. A gente ouve Pela algumas Justiça do Pará, multas pela de Justiça do pessoas Pará existe. destacadas no showbiz, tem que pagar multa, coisa e tal. Mas aqui, Algumas situações, sim. Algumas situações quando atingem a privacidade da pessoa, a dignidade da pessoa, sim. Existem ações contra a Google, contra outros provedores de internet, sim, entendeu? Que realmente, de acordo com a situação, podem ou não ser enquadrados. Nem sempre o Google ele é o culpado, não é isso. O agente que fez aquela situação, ele se aproveitou daquela operadora para multiplicar aquilo lá, entendeu? Então, a depender do caso, a responsabilidade aí, ela tem que ser analisada a cada caso. o impulsionamento de seguidores não é uma forma de enganar o consumidor? Sim, né? É uma forma de plagiar não, de dar um fake do que realmente você tem, né? Você não está tendo engajamento real, Mas nós né? não temos quem nos informe que aquilo foi impulsionado. Perfeito. Daí a gente tem que ter um marco para ver essa situação. A gente tem que ter legislação específica sobre isso. Nós não temos sobre isso. E, pelo jeito, ainda vai demorar, né? Nós estamos saindo, né? Nós estamos esperando o marco da internet, ou o marco da inteligência artificial, né? A inteligência artificial está com toda a força agora, então já tem projeto de lei, foi aprovado na Câmara dos Deputados, então nós estamos esperando. Por mais que este marco civil da inteligência artificial seja o que a gente chama de soft law, porque é um marco que dá princípios, até os princípios que são os princípios da privacidade, mas não é um marco sancionatório, um marco punitivo, que eu acho que é o que vai ter mais efeito e espero que tenhamos assim, porque nós Nós precisamos, inclusive, comentamos casos de pessoa física, agora se torna extremamente agravante quando você inclui corporações, né? Sites de corporação, roubo de informação e roubo de tecnologia ou coisa parecida. Isso tem crescido? sim, Hackers que atingem o sistema de uma grande sim, organização. sim, isso daí acontece direto, isso acontece direto, isso aí é algo justamente que nós temos que nos preocupar, porque cada vez mais, né, como nossos dados eles estão entrando na internet, praticamente todos os dados, nossa carteira de habilitação, nosso cartão de vacinação, lembrando que, por exemplo, na época da pandemia, o próprio site do Conect SUS, ele foi hackeado, teve muita gente naquela época que não conseguiu ter a cartão de vacinação porque foi hackeado. Então, isso acontece muito, tá? Lembrando, por exemplo, o próprio site do TJ foi hackeado já, né? Aqui, nós advogados sentimos muito isso, tomaram as medidas necessárias e consertaram. Então, ninguém está hoje dentro de Mas os sofrer. culpados foram punidos? Em relação a esses exemplos que eu te passei, eu não sei te precisar se foram punidos. Agora, o fato em si, ele ocorreu. Né? O fato em si ocorreu. É muito difícil, às vezes é uma pessoa que não está nem no Brasil, né? Às vezes é o hackeador, ele não está nem próximo de nós fazendo aquilo. O consumidor vítima tem um prazo definido para procurar uma defesa? Bem, a ação de indenização, no caso, né, ela tem um prazo previsto em lei, né, que é de 2 anos. E Tá? Mas aí depende. como são calculados as indenizações em nível de imagem? Aí vai depender da extensão do dano, porque a imagem, para você gerar dano, você tem que medir o dano. Então, é um pouco subjetivo, porque tem que ver se é uma imagem mais íntima, se é uma imagem normal, é a extensão do dano, né?
Tem muita gente que tem, por exemplo, até o celular roubado, que é exposto. A gente ouve falar muito que ex-namorado expõe É, imagens da namorada e tudo, mas depois não se ouve falar se esse ex-namorado foi punido, se aconteceu alguma coisa, morre o assunto, até que apareça um bom, eu outro. já tive um caso assim no escritório, eu ajuizei uma ação contra um provedor de internet, e nesse caso especificamente nós fizemos um acordo, tá? Então, só que são processos que, pela própria natureza da situação, eles tramitam em sigilo, porque já há um constrangimento natural de se expor à situação. Então, não é difícil de ter a punição, né? Mas geralmente não é exposto. A pessoa, inclusive, procura nem falar o que aconteceu, ela vem e relata o caso e se entra com a ação. Basicamente isso. Mas há sim punição. Alguns casos, dependendo, eu só não posso te falar daqueles casos que a gente, esse inclusive, né, não se pode falar o nome, logicamente, mas dos outros casos, porque a gente não sabe se entraram com ações, porque geralmente tramita sob sigilo. A curiosidade em torno desses direitos deve ter se crescido bastante, né? Como é que foi o evento com os influenciadores? Eles tinham noção? Olha, foi muito bom o evento, porque os influenciadores, na verdade, eles estavam carentes de terem um conhecimento melhor sobre o que eles poderiam fazer ou não. Na verdade, estavam carentes de se conhecer, eles não se conheciam, né? Eles eram espalhados em nichos, né? Os nichos, inclusive, de cada segmento, muito segmentado eles, né? Então, foi um evento que foi um sucesso porque atraiu todos os vários segmentos dos influencers, né, na cidade, e eles saíram daqui satisfeitos e engrandecidos com a palestra. Foi muito bom. O seu escritório está se posicionando como apto, preparado para cuidar dos direitos do mundo digital. Perfeito, Bora. Perfeito. Estamos buscando isso, estamos nos especializando nisso, buscando parceria. Inclusive, o próprio palestrante já firmou uma parceria conosco, né? Então, hoje o direito não tem fronteiras, o direito ele é algo que independe de estado, né? Ele pode ser de outro estado, mas a gente pode trabalhar em conjunto. Então, isso daí é muito importante, agregar. E o direito está todo eletrônico no Brasil, né? Todo o Tudo processo. eletrônico. Tudo eletrônico. O direito ainda está praticamente todo informatizado. Não existe mais processo físico. Que bom. Doutor Roberto Chefão, muito obrigado por mais essa informação. Esse é um assunto realmente extremamente palpitante no momento. E vamos para frente com mais informação. Tomara que venha logo esse marco. Obrigado Perfeitamente, pela Mona. entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou conversar agora com o empresário João Gomes, ele é titular da JGS, uma empresa de seguros que está comemorando, ou começa as comemorações de 40 anos de fundação, com sede em Belém. João, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. O prazer é todo meu. Eu admiro muito você e seu programa. Eu o acompanho acho que é quase a idade da JGS. Olha, deixa eu lhe perguntar, como você chegou no seguro? Hein? Porque passar 40 anos no mesmo setor, em Belém, não é fácil, não. Como é que você chegou no seguro? Mauro, eu era professor de inglês e, por meio da língua inglesa, eu acabei conhecendo uma pessoa e comunicou com um diretor de uma seguradora que veio aqui para contratar um técnico, um representante, e eu entrei em seguro, na realidade, Mauro, são 50 anos. Eu entrei em janeiro de 73. E eu gostei tanto de seguro que se eu tivesse que recomeçar a minha carreira, eu recomeçaria em seguro. É um negócio fantástico. E você, 10 E anos seguro, depois de atuar nessa empresa, que você montou a JGS. eu comprei, Mauro, a operação da maior corretora de seguro do mundo, que operava aqui, em função de grandes projetos como a Bethlehem Steel, que é o Javali, a Jari, a Alcoa, a Kaiser. E eu comprei a operação e fundamos aí a JGS exatamente em 13 de abril de 1984.
A JGS é uma agência que pode comprar o seguro de várias seguradoras, dependendo do caso. No Brasil, ainda não está regulamentada a figura do agente, da agência, muito embora haja muitas casas colocadoras de seguro que trabalham com produtores ou outros corretores. A JGS é um corretor de seguro devidamente habilitado no sistema brasileiro de seguro. Há um sistema de seguro privado no qual o corretor de seguro é parte dele. Você tem as seguradoras, hoje as resseguradoras e os corretores de seguros. Bem, quando a gente fala em seguro, a gente imagina logo seguro-saúde, seguro de vida, seguro do carro. Esse não é o seu foco. Você está atuando todo esse tempo num foco empresarial. São grandes organizações, não é isso? A JGS hoje é uma empresa muito interessante. Nós operamos com grandes riscos. A empresa é uma corretora plena. Isso garantiu a nossa sobrevivência. A JGS opera com seguro de saúde, seguro de vida, automóvel, RC, garantia, aeronáutico. A empresa hoje ela ficou bem maior do que é o território, porque se surpreendem por aí de ver uma empresa do tamanho da nossa operando no Brasil inteiro, com sede aqui do Pará. Você falou em risco. Em algum momento você, como intermediário, corre risco também? Muito, Mauro. Nós somos que montamos os programas de seguro. Você imagina que um calculista de um edifício de 30, 40 andares, seja lá a altura que for, ele é o responsável pelo cálculo. Então, nós desenhamos as apólices, negociamos com as seguradoras, nós as escolhemos com muito critério. E, Mauro, é uma atividade muito arriscada, porque a pior coisa que um corretor pode ouvir é não tem cobertura. E que não deve ser por falha do corretor. Nós desenhamos as apólices. João, como é que muito complexo. Como é que funciona o resseguro? Explica para nós. É uma seguradora da seguradora? O seguro, na realidade, Mauro, ele é uma operação direto de alguém que assume o risco, só que ele tem uma capacidade de assumir risco. No passado, as seguradoras tinham muito orgulho de assumir risco. Hoje, elas transferem tudo para o resseguro. Imagina, Mauro, que você seja um segurador. Você tem capacidade, é um cara forte, carrega 40 quilos. Vem um outro, que é outro segurador, ele só carrega 30 quilos. Cada um tem uma capacidade no mercado segurador. E aquilo que excede a sua capacidade de retenção, você é obrigado a transferir para um ressegurador. E esse ressegurador também ressegura. Quando você usa a capacidade de um segurador e esse segurador compra o resseguro, mas o ressegurador também ressegura a operação dele. A operação de seguro ela é muito garantida porque ele nunca fica sem laço. Se você vê um acidente grande, eu me lembro que houve um acidente aeronáutico de grande porte no passado, eu acho que não teve um país que não participou do resseguro. Então, o resseguro está espalhado pelo mundo e você nunca tem alguém garantindo sozinho o risco. Geralmente são bancos. Você pode até imaginar. Geralmente são grandes organizações bancárias, não? Não, Mauro, na realidade, o negócio teve uma junção que os seguradores foram sendo comprados pelos bancos. E em vários países, como daqui da América Latina, tem a Banca Seguros, que já uniu o seguro com as seguradoras. No Brasil, a maioria das seguradoras estão ligadas à banca, mas são operações bem distintas. Um trabalha com risco e o outro trabalha com outro tipo de risco, que é o risco da insolvência, alguém não pagar. Você prefere atuar com seguradoras brasileiras ou você busca seguradoras internacionais? Mauro, está muito complexo colocar seguro no Brasil, especialmente de grandes riscos. Grandes empresas
que tem operações complexas, como indústria que leva óleo, tipo Dendê, colocar um seguro de uma operadora de Dendê, de processador, é muito difícil. Grandes Mas por quê? armazéns, Por quê? grandes... Qual é o motivo dessa dificuldade? Mauro, o sistema de seguro se tornou complexo e os resseguradores estão fugindo desses riscos mais complexos e maiores. E se tornou ainda pior com a Covid, porque o mercado segurador não estava preparado para esse tipo de risco, embora alguns países tinham exclusão. No Brasil, não dizia nem que sim, nem que não, mas o segurador resolveu honrar. Agora, Mauro, você trouxe um assunto importante aí. Imagina, o Mauro vivia num país onde ele comprou um programa de aposentadoria. Por favor, não tem INPS lá, você tem seus fundos de pensão. Aqui no América do Sul já tem o Chile, México, vários países, Colômbia, que a previdência é 100% privada. Aí você comprou um fundo de pensão, ia bem, garantiu sua aposentadoria, de repente os seguradores começaram a perder dinheiro e os investidores pararam de colocar dinheiro em negócio de seguro. Para você entender a complexidade, a ação do IRB, do Instituto de Resseguro do Brasil, que quando foi lançada chegou a R$16, R$18, hoje você compra uma ação do IRB por menos de R$1. Então, o sistema de seguro se tornou complexo porque não há investidores que queiram colocar dinheiro em setor de seguro. Embora os resseguradores possuam patrimônios incríveis, os patrimônios dos resseguradores são coisas assim assustadoras, mas ele precisa estar se aquecendo, contratando novos seguros, senão ele não tem fundo. É culpa. Agora, tornou complexo. A característica... Porque... Pois não, siga. Pode falar. O que tornou complexo? Porque o segurador também, embora seja uma empresa grande, ela é composta de pequenos investidores ou de grandes investidores que colocam dinheiro em seguro. E na hora que o negócio começa a ficar ruim, o investidor tira o dinheiro. Ele e aí o ressegurador rápido. Pula, ele fica sem capacidade de aceitar todo tipo de risco. Mauro, a seguradora hoje só aceita um seguro de uma empresa que esteja disposta a ser sócia da seguradora, fazer tudo para não acontecer o risco. Hidrante, extintores, sprinkler, brigada de incêndio, bombeiro profissional 24 horas nos locais, porque qualquer empresa que tiver um sinistro, Mauro, com certeza vai ter dificuldade para renovar o seu seguro. João, uma característica aqui da nossa região. Quase 70% da produção da Zona Franca de Manaus vem para Belém via fluvial. Nós temos uma hidrovia muito forte no Rio Amazonas. E sabe-se que existe quadrilhas de piratas atrás dessas embarcações, são comboios de balsa. Como é que funciona o seguro disso? Mauro, nós passamos por um trauma muito grande. Os operadores aquaviários que transportam produtos mais complexos, eles têm sofrido muito, especialmente quem transporta combustível, porque nós tivemos casos de assalto à embarcação, coisa de cinema. Quem abordou a embarcação com roupa de polícia, com um barco fantasiado de barco de polícia, com giroflex. Então, ele já chega na embarcação como se fosse policial. Isso causou um sério problema, porque o próximo sinistro, que já era a própria Marinha, os tripulantes lá não sabiam que era a Marinha e recebeu o pessoal a fogo, bala, e morreu, inclusive, um oficial e feriu outro. Os operadores da região são verdadeiros heróis, porque eles correm um risco muito grande. Agora, as empresas estão operando com escolta armada, porque o risco é muito grande. E ficou a região conhecida como a região de piratas. Produtos de eletrônico, especialmente de combustível à vista, que é diesel e gasolina. Por isso, eu considero o operador
aquaviário, transporte de carga, ele é um herói, que ele enfrenta muitas dificuldades, Quer dizer que o especialmente risco, da insegurança. o risco Amazônia é muito grande em termos de seguro. E as seguradoras brasileiras aceitam? Não, Mauro. Quem está fazendo esse seguro hoje é feito no exterior, já que no Brasil não há esse seguro, há uma lei que permite que você coloque o seguro no exterior. É feito através de clube de P&I, chamado Protection and Indemnity. Quase 100% dos grandes operadores, dos operadores que operam com combustível, carga de eletrônico, já está fazendo seguro lá fora, através de clube de P&I, clube de Protection and Indemnity. João, por que é tão burocratizado a busca do ressarcimento em todos os seguros, do seguro de vida, seguro saúde, até grandes seguros? Eu vejo aqui o caso do navio Aidar, que naufragou em Barcarena e até hoje está no fundo do rio. E há uma discussão profunda em Londres sobre o seguro dele. Mauro, eu não entendo muito, que eu acredito que aquele armador não tinha nem seguro, porque até hoje ninguém recebeu, ninguém pagou. Aquela embarcação já tinha problema e eu não acredito que ela estivesse segurada. Até agora estamos tentando saber quem é quem que vai pagar. Aquela embarcação já estava com problema, e seguro é uma coisa complexa. Você viu que tomou uma dimensão muito acima do que deveria ser. Não, Mauro, seguro não é complexo. Seguro de vida é muito simples, seguro de automóvel se tornou muito automatizado. As seguradoras estão fazendo vistorias online e já vai logo dizendo para você, olha, eu libero tantos mil, você quer ou você quer reparar? Não, Mauro, é muito... Agora, o seguro tem um processo chamado regulação. A regulação do sinistro é um ajuntamento de todas as informações, coleta de informações. E, às vezes, o processo de regulação demora um ano. Não é pela seguradora, é que o segurado tem dificuldade de arrumar a documentação. Por exemplo, eu tenho um sinistro grande e já tem mais de 90 dias e a polícia científica não soltou o laudo. E esse laudo é muito importante para a seguradora. Mas, do ponto de vista da seguradora, quando ela vê que está tudo ok, ela faz logo um adiantamento. Não há nenhum problema. Isso não há essa seria, dificuldade. isso seria o ideal no seguro de carros, né? Que houvesse logo um adiantamento até que se discuta os detalhes finais da coisa. Mas não é não assim. E, João, demora. Mauro. O fiscal ir na oficina demora. Quer dizer, qualquer... Não está fazendo mais, Mauro. Não está fazendo mais, está fazendo eletrônico. A seguradora vai lá... Que bom. Graças a Deus, há muito tempo eu não preciso usar. Eu sou um bom cliente para as Não, Mauro, está seguradoras. muito rápido. Está muito Então, hoje rápido, está Mauro. tudo eletrônico. Aonde que está o problema, Mauro? Está no contrato de seguro. O contrato de seguro está tão complexo que as seguradoras estão inventando coisas para não pagar. Aí já vem na interpretação. Vou te dar um exemplo. Seguro de transporte obrigatório, chamado RCTRC. As seguradoras estão introduzindo cláusulas que não seriam admissíveis, como, por exemplo, não pagar uma indenização porque o motorista estava com excesso de velocidade. Elas estão confundindo regra de trânsito com regras de transporte. Mauro, interpretar um contrato de seguro hoje é algo muito difícil. Mauro, todo seguro está complexo demais. Nós estamos vivendo uma complexidade tão grande que você passa horas para interpretar um contrato de seguro, depois a seguradora vem e interpreta diferente. Então, Mauro, a complexidade está no contrato. Além dessa burocracia que eu lhe falei, que você diz que agora está tudo eletrônico, por que o seguro ainda é tão caro no Brasil? Mauro, o seguro não é caro. O problema é que, por exemplo, saúde. Um tratamento de saúde hoje subiu muito e a ANS segurou os preços lá embaixo do seguro. Você não consegue aumentar.
O automóvel, as peças subiram muito. Eu tive um caso que a pessoa fez um seguro, o valor de referência dava 100 mil, quando ele teve uma perda total, 8 meses depois, foi para 140 mil. A seguradora não tem reserva para isso. O problema é que você trabalha com um fundo, o seguro trabalha com um fundo mútuo. Todo mundo cotiza e alguns usam. Mas eu não acho seguro de automóvel caro pela quantidade de sinistro e as peças. Você tocou num problema que nós estamos enfrentando, é peça de carro. O Há uma cliente fica carência bravo, mas total. ele não tem peça. Tem veículo, Mauro, que está aí 1 ano sem peça. Mas o segurado compra um carro, não se certifica de que tem peça, e aí ele fica sem carro. E o seguro reserva 15, 30 dias. Agora, o seguro se tornou, Mauro, um contrato de seguro não é para amador. A gente tem na nossa empresa um cuidado muito grande, porque nem sempre o que parece ser é. Toda Então, nós estamos negociação, trabalhando. toda negociação com a seguradora é feita pela JGS, é feita pela agência. O consumidor não tem contato direto com a seguradora. Tá? Foi a JGS quem elaborou aquele seguro e ela se responsabiliza pelo contato com a seguradora. Nós somos o intermediário, a lei que regula a nossa profissão diz que o corretor é o profissional, o intermediário legalmente habilitado. Ele tem que passar por uma habilitação formal. Você não vira corretor porque quer, tem que fazer curso, pedir habilitação. Agora, Mauro, o corretor tem que interpretar. Existem seguradoras e existem seguradoras. Tem seguradora que tem clausulado muito claro. Só para você entender, tem algumas seguradoras que estão dizendo hoje no Brasil o seguinte: olha, o que não tiver taxativamente coberto está excluído. Já estão colocando uma cláusula que exclui tudo. E o corretor, se não tomar cuidado, ele vai dançar. Agora, Mauro, um seguro bem feito, a seguradora dificilmente da seguradora, porque tem muita cobertura. Olha, você não imagina a amplitude de cobertura que nós temos hoje. Sim, para Então, tudo. o mercado seu deve ter feito. É. A complexidade, Mauro, está no clausulado das seguradoras. E outra, nós temos na empresa mais gente querendo seguro do que segurador. Você pode acreditar? Então, o grande trabalho de vocês é conseguir seguradora, né? Essas seguradoras do exterior, a legislação delas é mesmo no diferente? Brasil. É. Mesmo no Brasil, Mauro, convencer a seguradora de que ela deve aceitar o seguro é uma complexidade muito grande. Por quê, Mauro? A seguradora não quer mais perder dinheiro, ela não pode perder, não tem reserva. Aí você tem que ter hidrante, sprinkler, brigada de combate a incêndio, todo o sistema, câmaras de vigilância, além de câmara de vigilância, você tem que ter. Mauro, segurador quer ter certeza que seja realmente um acidente imprevisível, improvável. Se o segurado agiu com negligência, deixou o negócio dele de qualquer jeito, não cuidou, vai ter dificuldade. Nós temos, Mauro, uma quantidade grande de negócios que nós não conseguimos segurador, nem no exterior. Não deve ser fácil. E mesmo assim você está comemorando 40 anos de sucesso. Parabéns, viu, João? Parabéns. Lembro de você desde as empresas Belalto. Rapaz, eu me lembro de você quando você iniciou em televisão. Logo, sim, eu iniciei. Eu sempre fui da RBA, e a RBA era uma empresa do Grupo Belalto. Certamente, os primeiros seguros da RBA, você quem fez. Eu sempre fiz, trabalhei com o Jair até o final das operações dele. Mas, Mauro, tem risco, só para você entender, transporte de valores se tornou um negócio muito complexo. O Código do Consumidor trouxe o direito objetivo. Você não questiona a culpa quando você se acidenta numa loja como cliente. Então, Mauro, é tanta cobertura que a seguradora foi restringindo e limitando. Mas o seguro é um negócio fantástico. E uma vez, Mauro, minha filha era pequena e ela escreveu, perguntou o que ela queria ser quando crescesse.
e ela disse que queria ser corretor de seguros. E a professora chamou a minha esposa em casa, perguntou, mas como uma menina brilhante como essa resolve ser corretora de seguro? Aí a minha mulher disse, mas o pai dela é corretor de seguro há anos e tem muito sucesso. É uma influência. Mas seguro é um negócio tão bonito, tão complexo, que a primeira lição que eu aprendi foi de um economista que foi prêmio Nobel, chamado Paul Samuelson. Ele disse o seguinte, que seguro é a sofisticação do sistema econômico. Enquanto o sistema econômico gera riqueza, o setor de seguro garante que isso não seja um jogo. Churchill ainda disse mais, se ele pudesse, ele escrevia no umbral de todas as portas a palavra seguro. Porque mal o seguro, se você, na sua falta, seu negócio queimou, seu carro perdeu, foi roubado, a carga foi roubada, naufragou, poluição, tudo isso é segurável. Então, os nossos segurados, como operadores aqui, eles são muito cuidadosos e se tornaram parceiros dos nossos clientes. É um negócio assim que tornou um negócio muito complexo, mas muito bom de operar. Muito gostoso, senão não passaria 40 anos no negócio que não fosse tão gostoso. João, muito obrigado, parabéns por esse sucesso, muito obrigado por essa entrevista. Eu lhe peguei na rua, mas é necessário, você precisa socializar todas essas informações e todos nós precisamos, gostamos de ter seguro. Muito obrigado, João. Boa noite. Obrigado, Mauro. Eu agradeço você quando estávamos brigando com a seguradora pelo readequação, cancelar o seguro dos velhinhos. Você nos deu muito apoio divulgando e quase todo mundo que ajuizou a ação ganhou. Que bom. E você divulgou bastante. Muito obrigado, Mauro. Sucesso no seu trabalho.